Eu levo muito em consideração esse respeito pela memória dos mortos. O meu desejo é de que seja encontrado. Uma pessoa só morre de verdade quando ela é esquecida. Eles não estão mais aí, fisicamente, mas a memória sim. Aqui é um lugar onde repousam os mortos. Se passar uma linha reta aqui, a gente sai lá na Mata da Baleia. Então, isso é que vai entrar um sepultamento. É o barulho. Então, nesse momento, vai sepultar alguém e soa o alarme. Isso, vai subir um cortejo. Nossa, eles estão indicando pra gente, né? Ali tá escrito presidente, mas ele era governador. É porque era o nome que se dava aos governadores, era presidente de província. É uma questão de ostentação, de imponência, de vaidade, e de você pensar, caramba, o que esse moço fez para merecer um túmulo dessa grandeza só para ele? Essa é a minha filha, mas ela está morta há 3 anos. Túmulos, lápides, cruzes, imagens religiosas. Eu estou em um cemitério tradicional aqui em Belo Horizonte. Mas você sabia que este local vai muito além de guardar restos mortais? Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o Cemitério do Bonfim, uma necrópole que se tornou um verdadeiro ponto turístico na capital mineira. Eu vou te contar curiosidades sobre o primeiro cemitério oficial de BH. Para não perder, acompanhe até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Bairro Bonfim, região noroeste de Belo Horizonte. Aqui fica localizado o Cemitério do Bonfim, um verdadeiro museu a céu aberto. Marcelina é historiadora e professora doutora da Universidade Estadual de Minas Gerais. Ela é uma conhecedora da história deste local que, acredite, é muito mais que apenas um lugar destinado ao sepultamento de pessoas falecidas. Bom, estou aqui com a professora Marcelina. Professora, muito obrigado por vir conosco. Professora, eu quero começar com uma pergunta. Qual que é a importância deste local para a nossa capital? A importância, ela é múltipla, porque nós estamos aqui num lugar que é o primeiro cemitério público oficial da capital mineira. Então, ele foi o único durante muito tempo. E ele abriga uma história que é contada por meio dos seus túmulos. Então é a história das pessoas, é a história das artes plásticas, são as lendas. Então assim, o cemitério ele tem uma importância histórica, social e cultural para Belo Horizonte. E quando você diz que é o primeiro cemitério oficial, quer dizer que antes da capital ser fundada oficialmente, tinha outros locais. Exatamente. Nessa região, onde hoje está instalada a capital mineira, Belo Horizonte, existia um arraial, que é o Arraial do Belo Horizonte, também conhecido como Arraial do Curral del Rei. Então se chamava Arraial do Curral del Rei, depois passa a se chamar Arraial do Belo Horizonte. Era um arraial colonial e com algumas igrejas, tinha a matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, tinha a capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e ao lado e dentro dessas igrejas também havia cemitérios. Então a gente já pode, entender que aqui nessa região já houve lugares de sepultamentos que não apenas aqui o Bonfim. Quando a cidade começa a ser construída no final de 1894, esses cemitérios são suspensos, é proibido o sepultamento dentro das igrejas. É construído um cemitério provisório ali no centro da capital, enquanto aqui esse terreno estava sendo preparado para organizar o cemitério de acordo com o planejamento do Arão Reis. O cemitério provisório funcionou ali onde cruzam
Avenida Amazonas, Rua São Paulo e Rua Tamoios. Pertinho da Praça 7 ali. Exatamente. Pertinho da Igreja São José, ali do lado da capelinha de Nossa Senhora do Rosário, que as pessoas normalmente chamam de Santo Antônio, mas tá bem ali na esquininha. Esse cemitério, ele era pequenino, ele só tinha 4 quadras, 2 quadras para adultos, mulheres de um lado, homens de outro, e 2 quadras para crianças, meninos de um lado, meninos de outro. Ele ia até mais ou menos ali onde hoje a gente tem a noção de onde fica o cofre do Banco do Brasil. Não tem o Banco do Brasil ali na Rio de Janeiro? Lá no fundo fica o banco, o cofre do banco. O cemitério ele chegava mais ou menos até ali. E ele funcionou de 1894 até 1896. Porque este espaço aqui é inaugurado em fevereiro de 1897, com o primeiro sepultamento oficial. E os corpos foram tirados de lá? A gente acredita que sim, mas eu ainda não tenho provas, documentos concretos, tá? A gente acredita que esses corpos, umas 300 pessoas, 298, algo assim, né? De pessoas que morreram nesse processo em que começa a construção da cidade até a inauguração desse cemitério aqui, a gente acredita que foi feito, sim, a exumação desses corpos e trazidos para cá, lá para a quadra 42, lá no fundo, onde tem o que a gente chama de ossário. Mas isso aqui está no campo da hipótese, tá? O dia que a gente encontrar o documento, a gente fala, aqui, achei. De qualquer forma, aquelas memórias, assim como lápides, túmulos são usados para preservar a memória, daquelas 298 pessoas que ali estavam, se perdeu. A gente não tem, A gente não tem um lugar aqui dizendo, olha, aqui repousam as 300, as 298 almas que se foram no período da construção. Eu ainda não achei isso. Mas como o processo da história é uma busca constante, né? A gente está sempre descobrindo coisas novas, quem sabe? Então pode ser que não esteja perdido. Eu espero que sim, né? Eu com a minha pesquisa, o meu trabalho é para investigar a morte, é para estudar a morte, os túmulos, eu levo muito em consideração esse respeito pela memória dos mortos. O meu desejo é de que seja encontrado. Belo Horizonte, uma cidade planejada. E o cemitério do Bonfim tem os mesmos traçados geométricos que foram criados pelos construtores da capital de Minas Gerais. São 54 quadras, divididas entre 2 alamedas principais e diversas ruas secundárias, em 160 mil metros quadrados de área. Antes da pandemia, a média era de 93 enterros por mês, num total de 17.360 sepulturas. Atualmente, há quase 220 mil pessoas sepultadas na necrópole, e entre elas, muitos famosos e personalidades. Nós temos um número muito interessante de personalidades políticas, músicos, religiosos. Vou dar um exemplo. De personalidades políticas, a gente pode apontar o Raul Soares, Olegário Maciel, Milton Campos, a mãe do JK, Dona Júlia Kubitschek, tá aqui, seu Otacílio Negrão de Lima, viu? Tem uma série de pessoas do universo da política. Temos também artistas, Fernando Brant está sepultado aqui. Do mundo do futebol, nós temos o Roberto Batata, que foi jogador do Cruzeiro, responsável, um dos atletas da conquista da primeira Libertadores do Cruzeiro em 76, a quem a gente sempre reverencia muito. A família Calil, do seu Elias Calil. Temos assim, um número significativo, por exemplo, de religiosos. Há o túmulo do Padre Eustáquio, embora ele não esteja mais enterrado aqui, mas o túmulo dele é objeto de devoção e de visita. A irmã Benigna, que está passando o processo de beatificação no Vaticano. Enfim, nós temos assim, um universo de figuras, né, de pessoas, de personalidades que nos ajudam a contar um pouco a história da cidade
e entender a importância desse espaço como um espaço de patrimônio cultural para a capital. E mais famoso que toda essa galera que está enterrada aqui, que está sepultada aqui, é o cemitério em si, que se tornou um ponto turístico em Belo Horizonte, né? Exatamente, né? O cemitério, em sua integridade, ele é o grande personagem, né, da cidade, porque ele faz esse diálogo com a capital lá embaixo, né? A cidade está ali dentro da Avenida do Contorno, né? Ali é considerado a área urbana. O cemitério está um pouquinho distante dessa área urbana, mas esse diálogo existe o tempo todo, né? A cidade lá embaixo reflete a sua dinâmica aqui no cemitério e o cemitério, de alguma maneira, responde a este reflexo. Então, ele é o nosso grande personagem, né? Então, é o nosso patrimônio, é um lugar de visitação, é um lugar de educação. A gente pode transformar, e a gente tem transformado esse espaço aqui, num lugar de educação não formal, ou seja, que foge da dinâmica da sala de aula tradicional, e a gente traz as pessoas aqui para ensinar e aprender uma porção de coisas. E quem vê à primeira vista assim, pensa, nossa, turismo no cemitério, que macabro, que fúnebre. Como é trabalhar com turismo num local em que é carregado de uma energia de dor, de saudade? Como que é isso para você? É fato que a função do cemitério, a primeira função dele é o espaço de culto aos mortos. A gente não quer mudar isso, né? Aqui é um lugar onde repousam os mortos. Pode não ser um parente meu, mas eu sei que ali tem uma pessoa a quem eu devo o respeito, a atenção, e eu preciso ser solidária com as pessoas. Entretanto, quando a gente faz as visitas, quando a gente monta os roteiros, a gente tenta quebrar um pouco essa ideia de que aqui é só o lugar da perda e da dor. Que a gente pode aprender uma porção de coisas estudando esses micro-universos, esses micromundos que cada túmulo representa. É a história daquela família, é a história daquele artista, é a história daquela marmoraria. São as lendas urbanas que estão aqui presentes no cemitério, como a Loura do Bonfim, por exemplo. Né? É um tema que não pode fugir das atividades promovidas por meio das visitas. Né? Então, a ideia das visitas não é transformar a função do cemitério, mas mostrar que ele pode ter outras funções. Antes de entrar mais nas visitas, eu cheguei até a gravar uma reportagem sobre a Loura do Bonfim. Sim. Há várias histórias, várias versões. Qual versão seria mais próxima do que seria a verdadeira Loura do Bonfim? Bom, eu não sei te dizer se essa é a mais verdadeira, né? Mas a versão que eu sempre conto aqui para os visitantes é uma que nós descobrimos, eu e uma ex-aluna, há muito tempo, a gente fazendo pesquisa em jornais antigos, né? Que estão guardados aí nos acervos públicos da cidade. A gente uma vez encontrou um relato numa coluna, mas na verdade era uma coluna de curiosidades da capital. E a história era assim, por volta do ano de 1910, então a gente tem que pensar, tenta imaginar esse cemitério em 1910, não tinha toda essa povoação, nem aquele portão principal ali existia. BH novinha ainda, né? A cidade ainda em processo de construção, automóveis pouquíssimos, né? E, segundo esse relato, uma jovem para um chofer de uma charrete, né? Que era assim que eram chamados os condutores das charretes, para que a trouxesse até aqui, no Bonfim. Ela estava ali onde hoje é a Praça da Rodoviária. Esse moço atrasa até aqui e ela pede a ele que aguarde por alguns minutos enquanto ela fazia uma visita aqui dentro. E caso ela não voltasse dentro daquele tempo decorrido, que era para procurar o valor, né, da corrida no endereço que ela deu para ele, que era aqui na região mesmo do bairro do Bonfim. Ok, esse senhor esperou o tempo decorrido, ela desaparece aqui por entre
as quadras, ele não a viu mais. O que ele faz? Ele vai procurá-la no endereço, vai procurar a corrida no lugar que ela indicou. Quando ele chega, ele é recebido por uma senhora que o atende muito bem, fala com ele, olha, não combinei corrida, o senhor pode entrar, eu vou te oferecer uma água, um café, mas eu não me lembro de ter permitido que alguém, né, contratasse o serviço do senhor. Aí ele aceitou o café e a água enquanto ela foi à cozinha, ele ficou olhando ali na cristaleira e viu uns porta-retratos. E naqueles porta-retratos ele identificou a mesma moça que ele havia trazido aqui ao cemitério. Ele falou, tá me enganando, né? Quando a senhora volta com a água e o café, a xicrinha, ele fala com ela, olha, a senhora me desculpe, mas tem que me pagar a corrida, porque é aquela moça que eu deixei no cemitério. Aí normalmente nas visitas eu faço um suspense, e falo assim, ó, vocês ouviram um barulho? Aí todo, lá, desse jeito. E aí as pessoas ficam, oi, eu falei, a xícara acabou de cair no chão. Porque a senhora, assustada, atônita, diz, esta é a minha filha. Aí ele falou, pois bem, pague. Ela, mas ela está morta há 3 anos. E está sepultada no Bonfim. Aí diz a lenda que o moço está correndo até hoje. Então, assim, é em torno dessa história, que na verdade é uma invenção, que ela vem sendo contada, recontada, com alguns caprichos. Aí as pessoas falam que é uma noiva, que ela está de branco, que ela assombra as pessoas. É uma lenda urbana e que é alimentada pela imaginação das pessoas. Então, assim, é interessante que essa personagem, essa figura, ainda faça parte do imaginário aqui no cemitério, porque as pessoas acreditam que ela exista. Às vezes me perguntam, tem loiras enterradas no Bonfim? Um monte, né? Mas a loira do Bonfim, essa a gente não sabe onde ela está, mas ela está aqui. E não importa qual versão que seja, do táxi, do ônibus, sim, é um patrimônio de BH. Isso, ela já chegou no bonde. Outro dia, umas meninas abordaram uma senhora, ela estava lá, essa senhora que me contou. Ela estava lá no túmulo da Irmã Benigna, fazendo as orações, numa segunda-feira à tarde, bem tranquilo, porque o cemitério normalmente é um espaço muito calmo. Quando essas meninas de longe avistaram essa senhora, e ela loira, né, paradinha lá fazendo oração, ela olhou para as meninas olhou para ela, e as meninas começaram a correr, gritando, achando que ela era a loira do Bonfim. E a senhora assustou com as meninas gritando, achou que tinha um ladrão, começou a correr. Então, um lado pro outro. Não, a dona corria em direção a elas, as meninas correram aqui igual loucas. Certamente elas chegaram em casa e falaram, a gente viu a loira e um detalhe, envelheceu e correu atrás da gente. Quer dizer, é o mito, né, sendo realimentado. Isso que é o legal. E vai sendo perpetuado. Sim, aí, geração para geração. Com certeza, né? A gente acha legal. A gente não inventa. Né? A gente só replica o que as pessoas já contam pra gente. Professora, com relação às visitas, há visitas segmentadas de acordo com o interesse, é isso? Sim. A gente começou esse projeto de educação patrimonial em 2012. A gente está completando 10 anos este ano. É uma parceria entre a Universidade do Estado de Minas Gerais, da qual eu sou professora, a Fundação Municipal de Parques e Zoobotânica, que está ligada à Prefeitura de Belo Horizonte e que cuida dos cemitérios e dos parques municipais, e o IEFA, que é o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, que é o órgão em nível estadual que zela pelo patrimônio do Estado de Minas. Então, desde 2012, a gente oferece uma visita por mês, de fevereiro a novembro, de forma gratuita, que as pessoas elas podem se inscrever e participar. É sempre no último domingo. Eventualmente a gente troca se está acontecendo alguma coisa, se tem algum evento, se tem um feriado, mas normalmente é sempre no terceiro ou último domingo do mês, dependendo do calendário, tá? E como que funciona? A gente tem montado roteiros específicos para cada mês. No site da prefeitura é possível você ver, por exemplo,
agora em novembro, que vai acontecer no finalzinho de novembro. O tema é signos e símbolos. A gente vai tratar deste tema. A gente não vai falar exatamente das pessoas que estão sepultadas aqui. A gente vai contar um pouco o significado da decoração tumular. Por exemplo, vamos falar o que é Nossa Senhora da Piedade, o que ela significa, Nossa Senhora do Líbano e outros pequenos elementos que estão decorando os túmulos e que podem nos ajudar a entender o significado da fé ou aquela mensagem que quer ser transmitida. Então, assim, para cada mês a gente pensa um roteiro, porque a gente vem fazendo pesquisas, assim, intensas, e as pessoas escolhem vir. Se elas quiserem vir um ano inteiro, é só se inscrever e vir. É só vir. E eu posso ter um gostinho de como é essa visita? Pode, claro. Então você vem Vamos com a fazer gente. uma. Então agora nós vamos sentir o gostinho do que é essa visita. A visita completa deve ser agendada por meio do site e tudo, Isso. mas a professora Marcelina, ela, muito generosa, vai caminhar com a gente. Enquanto nós vamos andando aqui pelo cemitério, professora Marcelina, como que você veio parar nessa área da morte? Eu sempre me interessei, quando eu entrei para a universidade, há muitos anos atrás, que eu entrei para a UFMG, para fazer graduação, o meu interesse sempre foi voltado para as artes plásticas. Eu queria estudar arte. Só que ao longo do curso eu fui descobrindo outras possibilidades de atuar na condição de historiadora, né? Que eu me formei em História. E quando eu terminei o meu mestrado, o meu mestrado foi sobre Belo Horizonte. Eu estudei a cidade, a partir de um monumento, que é a matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. Você é Belo Horizontino? Sou daqui. E eu estudei como que foi esse processo de destruição e construção de uma igreja, dentro dessa ideia de uma cidade moderna. E aí, quando eu terminei o mestrado, era a ocasião em que Belo Horizonte estava completando 100 anos. Ano de 1997. Você nem era nascido. Era, sou de 89. Aí, o que acontece? A minha professora, na época, me convidou, a mim e outros pesquisadores, para a gente fazer um mapeamento das artes plásticas em Belo Horizonte. Quem eram os artistas, as artistas que tinham atuado nesses 100 anos. E a mim, ela deu uma tarefa que seria pesquisar esse momento de construção da capital até a década de 20. Aí eu não tive outra hipótese. Ao pesquisar nos arquivos, eu descobri que muitos dos artistas e artistas que tinham atuado lá na cidade haviam trabalhado aqui construindo túmulos também. Então, foi o meu primeiro contato com o acervo, foi nesse projeto dos 100 anos de História das Artes Plásticas. E desde então, eu me apaixonei por esse lugar e aí entreguei o que tinha que ser entregue para o projeto, mas eu transformei esse espaço no meu lugar de pesquisa mais profunda. Tá? Eu fui fazer doutorado, a gente fundou um grupo de pesquisadores, que é a ABEC, a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, e pronto, né? Virou uma grande paixão, um grande interesse. Eu não falo que é por acaso, eu acho que não existe o acaso, mas um tema foi puxando o outro, né? Essa coisa das artes plásticas, depois pensar um pouco a história das cidades. E no momento em que Belo Horizonte completava 100 anos, esse projeto de arte me trouxe aqui para o cemitério. As pessoas me chamam de necro-influencer, necro-repórter. Seria uma necroeducadora? Sim, com todo prazer. E com muito orgulho. E com muito orgulho, né? A gente gosta, tanato, né? Podemos também chamar de tanato. Porque aqui a gente, só para você ter uma ideia, né? Além de fazer o meu doutorado, de ter conseguido uma bolsa, de ter morado um tempo fora do país, estudando cemitérios também. Eu morei na Europa, em Portugal, fui à França, fui à Espanha, sempre com esse objetivo de estudar os cemitérios. E quando eu volto para o Brasil, a gente consegue, aqui em Belo Horizonte, implantar esse projeto, né? Que é um projeto que traz as pessoas para o cemitério, que
cativam as pessoas. E eu tenho visto muitos outros pesquisadores, pesquisadoras também tomar esse tema como um tema de investigação. Eu fico muito feliz. E que acaba quebrando esse tabu mórbido do cemitério. Isso, é quebrar o que a gente chama de tabu da morte, né? Porque a nossa sociedade contemporânea, ela é capaz de discutir sobre muitas coisas, né? Sobre temas, às vezes, que uma geração, 2, 4 para trás não discutiria. Mas falar sobre a morte é sempre um tabu, é sempre uma dificuldade. Bate na madeira, não quero falar sobre isso. Como se falar sobre a morte atraísse a morte. E ao contrário, né? Quando a gente discute sobre a nossa finitude, a gente entende um pouco mais sobre a nossa humanidade. É falar sobre a morte para valorizar a vida. Exatamente, né? Para entender, né, que como nós, seres humanos também, ao longo da nossa história, como a gente cria, né, modos de morrer diferentes, né? A gente sempre tem uma relação que não é linear, né? A gente vai mudando. E entender isso é fundamental, né, para a gente poder compreender o nosso lugar nesse mundo. Nós estamos gravando na véspera do dia de finados. Isso. Qual que é a importância dessa data? Olha, é mais uma questão religiosa, né? Porque essa invenção, né, do Dia dos Finados é uma invenção da Igreja Católica, né, do cristianismo, né, que inclusive absorve muito dos cultos pagãos, da antiguidade, né, que percebe, o Dia dos Mortos vem logo depois do Dia das Bruxas, entende? Não é por acaso. Não é por acaso, né? Aí, então assim, é um momento de celebração simbólica que eu particularmente eu acho interessante que as pessoas celebrem o seu passado, a sua memória. É muito aquilo que os mexicanos traduzem no Dia de los Muertos, que é quando uma pessoa só morre de verdade quando ela é esquecida, né? E o Dia dos Mortos é exatamente para dar essa cutucada. Vamos exaltar a nossa ancestralidade? Vamos lembrar daqueles que já se foram? Né? Vamos vir aqui, que é um lugar de memória, porque cada túmulo é um lugar de memória. Cada túmulo ali está chamando a gente para lembrar daqueles que se foram. Eles não estão mais aí, fisicamente, mas a memória sim. Isso que eu acho que é o mais bacana do Dia dos Mortos. E o que nós temos aqui é memória, né? Exato. Estou vendo aqui, parece uma praça. E é uma praça... Mas não é uma praça qualquer, né? Dentro do espaço do cemitério, aqui é um túmulo cívico. Este espaço foi destinado, né, foi a ideia no final da década de 60, quando o seu Otacílio Negrão de Lima falece, de dar a ele um lugar de destaque dentro dessa paisagem cultural que é o cemitério. Então, o seu Otacílio ali, tá vendo na base ali, no granito rosa polido, se você ver, tá contando ali a história dele, olha, quando que ele faleceu e contando tudo que ele fez como homem público. Ali não é o sujeito homem físico, é o homem público, né? O que ele significou como um ser político dentro da cidade de Belo Horizonte. Então, ele foi deputado, ministro do Trabalho, foi prefeito por 2 vezes. É dele, inclusive, o projeto da Lagoa da Pampulha. Que Mas vem dar nome à avenida. Isso, não é à toa, tá vendo? Como que você, pumba, faz a conexão rápido, né? Para entender esse personagem, por que ele tá aqui. E o que é mais interessante, né? Ali no finalzinho do epitáfio que é destinado a ele, né? Que na verdade é um elogio fúnebre ali para ele, né? Tá dizendo que ele merece esse espaço aqui, porque ninguém mais do que ele amou Belo Horizonte. Não é fantástico? Você pode até discordar. Você pode até discordar. Mas está aí, né, a memória cívica desse sujeito, desse personagem, sendo exaltado. Ele era, inclusive, ele foi presidente do América. E ele foi sepultado em... 1966, quando ele morre. Então, o cemitério do Bonfim já estava construído. Super tudo. Ocupado, inclusive estava já no seu processo de esgotamento, né?
Tanto é que já tinha o cemitério da Saudade, que fica do outro lado, lá na Mata da Baleia. Se passar uma linha reta aqui, a gente sai lá na Mata da Baleia. Então, isso é que vai entrar um sepultamento. Ah, então nesse momento vai sepultar alguém e soa o alarme. Isso, vai subir um cortejo. Nossa, eles estão indicando pra gente, né? Que vai subir. Toda vez que acontece isso, que tá na visita, a gente pede às pessoas para ficarem atentas, para não perturbar, né? Porque, por exemplo, vamos supor que a gente está aqui, o sepultamento vai ser aqui. Então a gente vai para outro lado. É uma questão de respeito. Isso. Aí o aviso é de que... Ah lá, ó, subindo. Olha lá. Jonathan, mostra, por favor, nós não vamos identificar ninguém, é só para mostrar, que por que o barulho, né? Tá vendo que bonito? É tocante. É a atividade, é a rotina normal do cemitério, né? O cemitério, ele é vivo. Apesar de ser um cemitério, ele é vivo. Ele é utilizado. As pessoas vêm, sepultam seus mortos, choram os seus mortos, vêm colocar flores, vêm limpar. Então o cemitério, ele tem uma dinâmica, ele não é um cemitério congelado no tempo. E cabe a nós respeitar. Exatamente. Né? E perpetuar essa história. Isso. Que é muito importante. Exato, e entender essa dinâmica, né? Voltando aqui no Otacílio Negrão, uma coisa que me veio à cabeça. O cemitério já estava construído, já estava quase em esgotamento. Isso. Mas mesmo assim, o poder dele aqui é uma praça. Aqui era uma praça. Não dava mais para construir um túmulo como o do Raul Soares para ele. Então vamos colocá-lo no lugar de destaque. Porque ele merece. E não era um qualquer. É isso. Você pode até não concordar, eu posso até não concordar. Mas naquele momento, para a história de Belo Horizonte, era importante exaltar a memória desse homem público. E é dele o túmulo. E está eternizado aqui. Isso. E não vai ser exumado e vai ficar Não, vai ficar aqui ad eterno, para sempre. E qual que é o próximo passo agora? Vamos ali na quadra dos grandes, ali? Vamos lá. A gente brinca, chama essa quadra de grandes, cuidado com o carro. Nosso cinegrafista está andando de costas aqui para que vocês tenham as imagens bacanas, mas nós vamos tomar cuidado aqui para não sofrer um acidente aqui dentro. Que nessa quadra aqui, eu e meu colega que organizamos as visitas, a gente batizou de Quadra dos Grandes, porque reúne aqui nessa quadra um grande volume de nomes de pessoas que de alguma maneira marcaram a história da cidade, né? Aqui nesse túmulo aqui da ponta, por exemplo, está enterrada a dona Júlia Kubitschek, mãe do JK, né? O JK não está aqui, vocês sabem que o JK está lá em Brasília, no memorial, que foi construído especificamente para ele, pela família dele, né? Olha lá a dona Júlia lá, ó. Tá vendo? Ali é a assinatura dela? Não. Aqui é outra pessoa, do meio... é a família? Isso, é a família Júlio Soares, e ali Dona Júlia aqui, Fernando Prates aqui, tudo do grupo familiar. Aí ela nasceu em 1873, faleceu em 1971. Aqui, ó, a gente consegue ver o túmulo de um do Savassi, que vai dar nome, né, à praça, que apesar de oficialmente chamar Diogo de Vasconcelos, mas... era um dos proprietários da padaria que tinha ali. O Arthur está aqui e o Aquiles está lá do outro lado. E que dá nome a toda a região ali agora, né? Que as pessoas... Joia! A Marcelina é famosa aqui. Eles que são famosos. Eles que são famosos. Eu que aprendo com eles todo dia. Eles me ensinam e eu passo para frente, né? E eu vejo aqui que, véspera de finados, já tem umas flores, eles estão colocando aqui. As pessoas... Os estão limpos, né? Isso, muito limpinho, as famílias vêm, cuidam. É um momento singular, né, da história do cemitério. Aqui, por exemplo, está a família Perrella, não é a família do Cruzeiro. Aquele pessoal comprou o frigorífico e pega o nome. Aqui são os Perrella italianos que tinham o frigorífico ali na região ali de Santa Efigênia, ali. E que também faz parte da história de BH. Exatamente. Agora vem para cá que vocês vão ver que maravilhoso, maravilhosos, na verdade, 2 túmulos cívicos construídos com dinheiro público. Quer dizer que sua família pagou, minha família pagou. Isso, né?
Os nossos ancestrais pagaram para isso estar aqui. E nós pagamos pela manutenção deles. Exatamente, porque a prefeitura, o poder público tem que manter sempre bem cuidadinho. Aqui é um túmulo só para esse moço. Esse é um túmulo. Olha o tamanho. Olha a imponência. Isso é uma... Quem que tá na imagem? É a República. Olha só. Quem está enterrado aqui é aquele moço que aparece ali no relevo, tá vendo? Raul Soares. Tem praça com o nome dele, tem cidade com o nome dele, tem hospital com o nome dele. Ele é um dos fundadores do Partido Republicano aqui em Minas Gerais. Quando ele morre em 1924, causou uma grande comoção, né? E ele veio-se enterrado aqui num túmulo simplesinho, e o próprio governo, o estado de Minas, contrata um artista, um italiano, que se chama Ettore Ximenes, e ele faz esse projeto deste túmulo grandioso, que homenageia lá em cima o homem público, aqui o morto ilustre. E daqui o seu Raul Soares não sai nunca mais. E virou realmente um monumento. É o nosso túmulo mais monumental. Ele é datado de 1926. Então imagina, 1926, nem Cidade Direito tinha lá embaixo, né? Então no horizonte dava para ver aqui. Né? Sim, as pessoas vinham para ver. E essa é a função de cemitérios como esse. Os túmulos estão aqui não é para ser esquecidos, pelo contrário. É para a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui, chegar aqui e ficar assim, não, quanto que custou isso, meu Deus, né? Um pouco de ostentação também? Sim, vaidade. Eu não diria nem ostentação, é vaidade. Vanitas vanitatus, vaidade das vaidades. Tudo são vaidades, né? Mas para quem fica que quer mostrar que a família tinha condições. E para o poder público, né, ter um túmulo desse, mandar construir um túmulo desses, com esse material, com todas essas alegorias, é inclusive um momento de reforçar a República, que a República era muito jovem. Pensa, era 1889 quando é implantada a República, 1924 esse moço morre. E ele era um dos fundadores do Partido Republicano em Minas. Então é muito importante construir monumentos, o quê? Para fazer com que as pessoas se sintam identificadas. Porque o medo de voltar para uma monarquia era muito grande. A gente vive isso até hoje, né, meu camarada? Tempos complicados. O perigo está aí, iminente, né? E aqui nessa quadra a gente tem muitos túmulos que a gente pode enxergar nesse roteiro que a gente fala de personagens e personalidades. Então, além do Raul Soares, nós temos ali o túmulo dos Soldados do Fogo, tá vendo ali? Tem um bombeiro, o soldado, né? Fazendo, né? Tocando ali numa posição do toque de silêncio, né? Ali não é um túmulo para um bombeiro específico. É para qualquer bombeiro que tenha morrido e que a família deseja que ele seja enterrado ali. Então não tem nome de quem está enterrado ali. Mas o que está se homenageando é a corporação, né? Mas qualquer bombeiro que quiser, ali é da corporação. É da corporação, é dos Soldados do Fogo, né? Poucos bombeiros sabem que eles têm esse direito, né? Normalmente a gente achava que era só um bombeiro ou uma bombeira militar que tivesse morrido em ação, né? Trabalhando lá, cumprindo o seu dever. Não. Às vezes a pessoa morreu de uma doença e tudo, mas se desejar pode vir para o mausoléu dos Soldados do Fogo, né? E o artista, inclusive, que pensou essa obra aí desse soldado na posição de sentido, tá vendo ali? Fazendo toda a reverência com a corneta, o toque de silêncio, se chama João Escuoto. É um dos artistas que a gente vem pesquisando sobre a obra e o trabalho dele. Tem uma plaquinha aqui. Isso, dizendo... Ele combateu as chamas em alma e coragem, seu exemplo incendeia o coração dos companheiros que ficaram. Realmente uma homenagem mais genérica. Isso, né? É uma homenagem para a corporação. Por isso que você não vê nenhum nome inscrito aqui. Não é para o fulano, é para a corporação, para aquilo que significa o bombeiro. Mausoléu dos Soldados do Quando ele foi inaugurado, 66. em 1966. Aí está dizendo, né? Isso aí é importante, né? Para a corporação dizer quem que estava no comando, né? No comando do Tenente-Coronel Sérgio Bastos de Oliveira, porque ele quer deixar também para a eternidade, que é uma ideia dele, né? Mas tem bombeiros sepultados aqui dentro, né? Só que os nomes não aparecem aí.
Ao contrário dali, ó, ali já é o túmulo para uma pessoa só também. Ali é o túmulo do Olegário Maciel. Olha, e Lex é o... Lei. Olha São só. 3, é como se fosse uma pirâmide, né? Se o túmulo do Raul Soares parece uma alegoria, um carro alegórico, né? Aqui já é uma pirâmide, é outro estilo. Ali é mais acadêmico e aqui já é o que a gente chama de Art Deco. Ele morre na década de 30, esse ali, ó, com a cara carrancuda, ali é o Olegário Maciel. Ali está escrito presidente, mas ele era governador. É porque era o nome que se dava aos governadores, era presidente de província, tá? Mas ele foi governador de Minas e foi feito um concurso público para escolher o melhor túmulo para ser colocado aqui. Arquitetos participaram? E isso, artistas, quem ganhou esse projeto todo aqui é de uma artista que se chama José Rangel, ele é lá do Nordeste, se não me engano, do Ceará. Uma menina que pesquisa na Escola de Belas Artes da UFMG descobriu tudo sobre este túmulo. Então, assim, ele é uma pirâmide e que são valorizados 3 características, valorizadas, né? 3 características do seu olegário. Está escrito em latim, lex, a justiça e o labor. Então, a lei, a justiça e o trabalho. E o objetivo desse túmulo é que a gente fique rodando mesmo. A ideia é a apreciação. Vem cá para você apreciar. É legal ressaltar aqui que Minas Gerais ainda... É, ainda, né, a grafia ainda da época, tá vendo? E o Jonathan, para chegar mais perto da gente aqui, o Jonathan tá dando a volta ainda. É. Aqui é grande, é imponente, né? É imponente. Ao labor, ao trabalho. E lembra um pouco aquelas esculturas romanas, né? Isso, a ideia é essa, né? Que, na verdade, assim, é uma figura estilizada, né? Idealizada, né? Essa figura, porque assim, olha o tamanho desse trabalho, né? Desse homem, né? Para dimensionar num sentido assim da grandeza. Então aqui nós temos o brasão da República e do lado de cá, aí o Jonathan te dando trabalho. Ó, aqui ó, nós temos o brasão do estado de Minas Gerais, ó. E ele tá aqui meio que num mirante, né? Dá pra ver parte da cidade aqui, né? Isso, de qualquer lado que você olha para esse túmulo, você tem coisas para ver. Então não tem um lado mais importante, tudo é importante. E quando ele foi pensado é que tinha as correntinhas, né? Infelizmente, né, foram roubadas já tem muito tempo, porque na verdade não era nem pra gente estar aqui, é pra gente ficar assim, olhando, né? Aqui era uma área isolada, isso, uma obra de arte. Isso, apreciando, é aquilo que a gente falou ainda há pouco, né? É uma questão de ostentação, de imponência, de vaidade, e de você pensar, caramba, o que esse moço fez para merecer um túmulo dessa grandeza só para ele? É incrível. E tomando espaço aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais de pelo menos 10 túmulos aqui tomam espaço, né? Exatamente, né? Então aqui a gente tem um conjunto de construções tumulares muito significativa, mas agora eu vou levar vocês, já que a gente está fazendo um mini roteiro, vou levar vocês aonde é o primeiro túmulo que inaugura o cemitério. Quer ver? Quero ver. É uma menina. É um canal de curiosidades e nós somos muito curiosos. É pra ver? Vamos pra ver. Vamos lá ver. E já que a professora foi tão generosa, vai andar com a gente aqui. Bora. Não tá o sol, né? Não tá a pino, mas tá um mormaço. Tá um mormacinho, nós vamos sair daqui bronzeados. Eu sempre falo, traz protetor solar e água. Porque realmente é uma caminhada boa, né? Boa. A gente anda muito... E a gente anda muito durante as visitas e fora também, porque a gente sempre vem aqui para fazer pesquisas, para poder estudar e conhecer mais e melhor o acervo para incorporar, né? A gente vai estudando, vai entendendo sobre os personagens, sobre os túmulos, vamos para arquivo para pesquisar, para ver se corresponde, se é aquilo mesmo, para a gente sempre trazer informações, né, e conhecimento com, né? E quantas pessoas, em média, aí participam a cada visita? 40, 50. Muita gente. Agora, durante esse retorno da pandemia,
a gente teve que diminuir um pouco, né, por causa, né, do isolamento e tudo, mas agora as coisas estão voltando, a gente já está retomando o atendimento, sempre tem muita gente. Eu acho que vale a experiência de acompanharmos uma visita sem a Marcelina estar na figura de entrevistada, só para ver como que é mesmo, seria legal um dia vocês virem como visitantes, ficarem ali prestando atenção. É uma ver, aula, né? E ver também, eu penso, como que as pessoas se comportam, né? As pessoas que vêm para as visitas, elas vêm movidas por muito interesse. Às vezes é o interesse, assim, deixa eu ver o que essa professora fica fazendo um domingo de manhã no cemitério, não tem o que fazer, não, né? E outros vêm com o legítimo interesse de conhecer, ou porque estão pesquisando, ou querem transformar o cemitério num tema de pesquisa. Tá vendo ali onde tem a árvore, lá no meio? Sim. Tipo um portãozinho. Isso, tem um gradeamento ali. Foi exatamente ali, naquele lugar, que foi feito o primeiro sepultamento do cemitério. O primeiro sepultamento oficial, tá? Que é considerado... Que é catalogado. Isso. E por acaso, a gente não sabe se é obra do acaso, se é intencional, essa árvore nasceu. Né? Recentemente, o administrador do cemitério conferiu e falou, não, isso é um cipestre mesmo, Marcelina, que a gente estava em dúvida, eu não entendo muito de botânica. Aí ele foi e ligou para o pessoal da equipe lá que cuida, né, da biologia e tudo, falou, não, é um cipestre. E quem está enterrada ali, naquele túmulo, é uma menina. O nome dela é Berta Adele Therese de Jäger. O pai dela, seu Josef Jäger, era engenheiro e prestava serviços para a comissão construtora da capital. Era alemão? Belga. Belga. Parte das ferragens que compõem os prédios, né? Palácio da Liberdade, os prédios daquelas secretarias, a própria cúpula ali do edifício do necrotério, é a empresa dele que trouxe. Ele veio para Belo Horizonte, né, para a capital em construção com a família, e a menina, uma das filhas dele, a Berta, né, Berta Adele, adoeceu, ela contraiu tifo. Era ela, a Clara e tinha um outro garoto, um menino, eu esqueci o nome dele, e a esposa. E ela falece no início do ano de 1897, em fevereiro. E já tinha um cemitério provisório, lembra que eu comentei com vocês? Lá no centro de BH. Isso. Aí o seu Josef falou assim, por favor, eu não quero que minha filha seja enterrada no cemitério provisório, porque ele sabia que ele era provisório, né? Então, e sabia que naquele ano, o ano de 1897, era o ano que deveria de inaugurar a cidade. Então, ele sabia que o corpo da menina ia ser removido. Aí ele pede para ser enterrado aqui. O cemitério ainda estava no processo de construção, né? Não tinha muro. Esse prédio já existia, porque aquele prédio ali, as pessoas normalmente chamam de capela, mas ele não foi construído para ser capela, ele foi construído para ser o necrotério. Necrotério é o lugar que leva as pessoas antes de enterrar ainda. Ali ficaria um médico responsável por atestar, por avaliar aquele corpo, né? Identificar a causa mortes e atestar e liberar. E foi usado com essa função? Foi até 1902. Depois são suspensas essa atividade e ele é adaptado para ser capela. Hoje nem capela funciona mais. A gente vem trabalhando junto com a prefeitura e com os órgãos públicos de transformar aquilo ali num centro cultural, num centro de discussão, de exposições, respeitando inclusive a própria dinâmica do cemitério, né? Então, mas é um processo lento porque ele é tombado pelo patrimônio. Então não pode mexer muita coisa ali, a gente não pode alterar coisas ali dentro, o espaço. Ele já passou por um processo de restauro e ele é bem bonito, né? É um prédio bem bonito, mas a gente não pode ser qualquer uso, né? E era comum ter necrotérios em cemitérios? Não era comum, mas aqui em Belo Horizonte vai ser um caso especial, porque Belo Horizonte é uma cidade fundada para ser uma capital laica. Belo Horizonte é uma cidade que nasce separando igreja do poder público. Tanto é que esse cemitério aqui, ele não é um cemitério benzido por um padre. Ele é um cemitério laico. Ele não é um campo santo.
E o necrotério é exatamente o lugar onde ia ficar um homem da ciência, um médico, para atestar a morte, para identificar. Porque antes, quem cuidava da morte no período colonial e período imperial? A igreja. Era nas igrejas que tinha o livro de batismo, livro de nascimento, livro de os obituários. Com o advento da República, acontece essa separação. E Belo Horizonte é uma cidade construída para ser uma cidade republicana. Só que não combinou com as pessoas. Porque aqui nós temos cruzes e santos espalhados pelo cemitério inteiro. É a característica do cemitério, né? A gente olha assim, o que a gente mais vê são elementos religiosos. E o prédio do necrotério aqui em Belo Horizonte, nesse cemitério, ele cumpre essa função de demarcar. Aqui é um cemitério público, municipal, laico. Muitas vezes, de modo equivocado, eu própria já chamei esse cemitério de cemitério do Nosso Senhor do Bonfim, mas não é esse o nome dele. Ele é conhecido nos documentos oficiais como cemitério municipal e como cemitério do Bonfim, por causa da região onde ele está localizado. Que é o bairro aqui do ladinho, né? Que essa rua principal que vem lá do centro para chegar até aqui é a Rua do Bonfim, que o Arão Reis, na planta dele, colocou. A rua que vai chegar até o cemitério é a Rua do Bonfim. Mas não é Bonfim do Nosso Senhor, é o Bonfim. O Bonfim, é o fim de quem está chegando. Exato. Uma coisa que eu percebi aqui, naqueles túmulos que nós passamos em volta e tal, era tudo muito espaçado. Isso. Aqui é bem apertadinho, eu estou equilibrando. Tem um motivo para isso, sabia? Essa quadra aqui, ela foi utilizada para sepultar as vítimas da gripe espanhola em 1918-19, que foi uma pandemia tão grave quanto essa que a gente está saindo dela, né? E a prefeitura, na ocasião, ficou com medo de não ter espaço. Então, concentrou os enterramentos aqui. Os primeiros enterramentos aqui eram das vítimas da gripe espanhola. Então, por isso que eles foram juntando o máximo que podiam, né, para poder otimizar a ocupação do espaço. Se você vê a quadra de lá, olha lá, ó. É mais espaçada, né? E aqui essa amontoado é por causa da gripe espanhola. É impressionante como que pequenas características da arquitetura contam uma história. Exato. Aí você vai, porque às vezes, poxa, mas por que tá todo mundo tão juntinho aqui? Aí se a gente vai pesquisando, a gente vai descobrindo. Agora não mais, né? Porque as famílias vão mudando, as gerações vão mudando, então hoje não é terrada que é só vítima da gripe espanhola, mas essa ocupação assim tão aglomerada é em função disso. E essa pesquisa não fui eu quem fez, foi um outro menino de uma faculdade que mostrou aqui, professor, olha o que eu descobri. Que interessante. Legal, né? Professora, muito obrigado pelo seu tempo, por se dispor a vir aqui, a andar com a gente. Para mim é um prazer. O passeio é mais completo ainda, né? Muito mais. Aqui nós andamos bastante, conversamos bastante. E eu só agradeço pela sua generosidade, parabenizo pelo trabalho. Venha participar de uma visita. Vamos registrar, vamos registrar, acompanhar como se fosse um visitante comum, não uma reportagem. Isso. Para quem está lá no Pará, que assiste a gente, ter o gostinho de como que é aqui. Isso, e se sentir com vontade de vir conhecer Belo Horizonte por meio do cemitério. As informações para participar das visitas, para conhecer o cemitério do Bonfim, estão disponíveis na descrição. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço, prazer. Meu querido. Parabéns pelo trabalho. Viu? Eu que agradeço. Você e sua equipe. Você sabia que é possível anunciar aqui no canal Vim Te Mostrar? Basta enviar um e-mail para o endereço eletrônico que aparece na sua tela. Nós também temos um endereço para correspondência. Você pode enviar uma carta ou o que quiser via correios para a caixa postal que aparece na sua tela e na descrição deste vídeo. E você? Toparia fazer um tour no cemitério conosco? Comente aí. E o que achou desta reportagem? Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que os bastidores estão nas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Nosso @ é o Vim Te Mostrar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.